nada. Então você não dê crédito ainda, né? Espera as coisas se confirmarem. Porque na internet é muito fácil matar as pessoas. É só soltar lá uma foto e dizer que morreu e sai postando. A maioria, 99,9% das pessoas, só faz pegar a foto e já envia para mais uns 200. Não procura saber se isso é verdade, quem disse. Isso às vezes causa até um transtorno. Então assim, a notícia está no ar. Eu só não tenho confirmação se é realmente verdade. Então, se for verdade, nós damos graças a Deus pelo tempo que Ele passou conosco. Mas espere as coisas se confirmarem. Né? Como eu disse, eu procurei no site de Goiânia e não vi nada. Então, a minha fonte de informação é Goiânia. Sério, eu tinha entrado no hospital, problemas, um quadro complicado, né? Mas pedindo oração, e hoje veio essa notícia, mas eu não posso dizer que é verdade. Alguns dizem assim: gostei do pedestal, irmão. Não pode repreender, né? Não tem não um pedestalzinho para colocar? Deus te abençoe se você aguentar ficar aí. Para quem não sabe, meu pedestal é Roncier, né? Está por trás da cama. As pessoas dizem assim: todos nós somos irmãos. Todos somos irmãos. Todos somos filhos de Deus. Isso não é verdade, tá? Nem todos são filhos de Deus. Então, se nem todos são filhos de Deus, nem todos somos irmãos. Não existe. Deixa eu ver se eu peguei a página certa aqui. Eu acho que esse é o aqui. Aqui. Não existe campo ou campos sem fronteiras. Você sempre vai encontrar uma fronteira, uma divisão, e você deve honrar essa fronteira, esse limite, certo? Ou esses marcos, né? Antigamente não se usava cercas, né? As grandes propriedades eles usavam os marcos. Alguns faziam de concreto, meu limite é até aqui, daqui para cá é meu, daqui para cá é meu, daqui para ali é do vizinho, daqui para cá é do vizinho, daqui é do outro vizinho. Mas existiam as pessoas que chegavam e arrancavam aquele marco e colocavam em local de sua conveniência. Assim são limites familiares, limites de amizade, limites no casamento, limites ministerial. O pastor Joaquim o pastor Walter Gonçalves escreveu um livro com mais de 1.300 citações do pastor Joaquim Gonçalves. E uma das citações diz assim: o ofício não tem prazo de vencimento. A frase seguinte ele diz assim: o ofício sempre será maior do que o homem. E aí eu boto a minha citação: o ofício não tem parente. O pastor tem parente, tem filho, tem esposa, tem irmão, tem mãe, mas o ofício não tem. Se o ofício tiver de te corrigir, ele vai te corrigir. Você pode dizer assim: ele não fala nada porque é filho dele. O ofício não tem parente. Você quer ser ajudado por um ofício, por um ministério, mantenha os limites,
mantenha o respeito, a honra e saiba separar o homem natural do ofício. Porém, você não tem como separar o ofício do homem. Você pode dizer assim, ele errou, ele é homem, ele pode errar, ele é humano, ele vai me decepcionar, mas Jesus não decepciona ninguém. Jesus não abandona ninguém, Jesus não erra, Jesus é o ofício. Você quer ser ajudado pelo ofício? Então honre o ofício. Todas as vezes. Eu estou falando isso porque eu não li mensagem, pastor. Eu não li mensagem, então não tem assunto específico na mensagem. Mas o que eu estou dizendo é mensagem. Amém. Todas as vezes que o povo de Israel murmurou contra Moisés, e quando Deus chegava até Moisés, eu tenho ouvido as murmurações de Israel contra mim. Quando Jesus apareceu a Paulo, e Paulo disse, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo nunca perseguiu Jesus pessoalmente, mas perseguiu os cristãos. O Espírito Santo está em cada um de vocês. Mas está nele, está em mim? Está. Ele enche os céus e a terra. Então você deve ter limites, porque o Espírito Santo está no seu irmão, está no seu pastor, está na sua esposa, está no seu filho. Então mantenha os limites. Honre quem merece ser honrado. Respeito quem merece ser respeitado. Mas aí ele me acusou, ele me desrespeitou, mas você tem que respeitá-lo assim mesmo ele não merecendo, você deve honrá-lo, deve respeitá-lo. O irmão Gana disse assim, fique ao lado do seu pastor, está certo ou errado. Se ele está errado, é problema dele com Deus. Se você começar a tentar consertar o erro do pastor, você vai estar tentando corrigir o ofício. Aí você vai entrar em dificuldades. Você está arrancando os marcos, as divisas e os limites, está ultrapassando tudo isso. É como a linha da misericórdia. Existe uma linha. Quando um homem e uma mulher ultrapassa essa linha, ela não encontra mais misericórdia do outro lado. Lá do outro lado é só o juízo. Você tem que parar e observar. A Bíblia diz assim, acho que é em Jeremias, que não arranque os marcos antigos, os princípios antigos, não tente torcê-los, turpá-los. Antigamente, eu não sou tão velho, eu tenho 51 anos. O irmão, posso chamar de irmão Badu, né? É Manuel Félix, o nome dele. O irmão Badu tem 75, por aí. Quando eu cheguei na região do norte, a região norte do país, a região do Pará, aquela região ali, Pará, Amazônia, Rondônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso, tudo aqui da região norte. Eles tinham um princípio e eu achei muito bonito. Quando as crianças à noite iam dormir, eles davam a benção ao pai, a benção assim, ó. Benção, pai. Aí o pai beijava a mão. Eu achava isso muito bonito e eu tento manter isso com meus filhos. Só que isso não era restrito aos pais. Era todas as pessoas mais velhas que estivessem na casa, independente de ser parente ou não. Uma questão de respeito, de honra. Isso é muito bonito. Só que isso, com o passar do tempo, as pessoas vão deturpando isso,
não torcendo. Aí hoje não se chama mais pai de senhor, é de tu, você. E dessa mesma maneira as pessoas passam a tratar Deus. De tu, de você, do cara lá de cima. Já vi muita gente falar isso. E outra, não é aquela a Xuxa que só diz isso, não. É muita gente que se diz evangélico, se diz cristão, chama o cara lá de cima. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de limite. Ele ultrapassou limites. Se uma criança atravessasse na frente dos adultos que estavam conversando, era o suficiente para ela apanhar. Hoje, interrompe, passa na frente. Você não vai fazer isso, não? Isso é uma falta de respeito. Então, o que eu aconselharia? Não deixe seus filhos seguir por esse caminho. Corrija, vá corrigindo. Converse. É uma criancinha pequena, assim, com Josué, Levi, minha netinha aqui da minha irmã, amiga. Tudo isso é como árvores novas. Uma vez nasceu no quintal lá da minha irmã, quando eu morava com ela, nasceu 3 pés de graviola. E eu tive uma brilhante ideia, vou fazer uma trança desses pés aqui. Eu ia trançando. Conforme eles iam crescendo, eu ia trançando. E eles foram engrossando como uma trança mesmo. Então é maleável quando é novo. Está crescendo, você direciona para cá. Olha, não é você, é senhor, é senhora. Tem que pedir a benção, dar a benção. Às vezes a gente troca, né? A criança chega dando a benção. Na verdade ela chega pedindo a benção. E era muito bom quando a gente chegava para os avós, né? Geralmente a gente custava ver os avós, né? Dá a benção, vô. Deus te ilumine, meu filho. Deus te faça feliz. Deus te abençoe. Isso tem um significado enorme. Você não tem noção do significado. Deus te abençoe. Vindo de um pai, de um irmão, de uma pessoa mais idosa. As pessoas tinham respeito. Chegavam. Eu estava conversando essa semana com a pessoa dizendo: eu fui convidado para ser o padrinho de casamento. Eu disse: essa questão de padrinho aí, as pessoas se torceram, né? Porque a questão dos. Isso foi criado mesmo pelo catolicismo. Mas o princípio disso aí, o objetivo disso, era totalmente diferente do que se vê hoje. Por quê? Um casal se casava, tinha um filho. Então eles escolhiam um casal de responsabilidade para ser o padrinho daquela criança. Com que objetivo? Que se aquele casal morresse, os padrinhos iam criar aquela criança. Eles tinham a responsabilidade de criá-las, de educá-las. Mas hoje é uma coisa, ninguém liga mais para isso. Vai ser padrinho. Morreu o pai, a mãe, os avós, os filhos se virem. Padrinho não tem nada a ver com isso. Mas isso foi criado com esse objetivo. O objetivo era esse. Os padrinhos, eles eram responsáveis pela criação daquela criança se caso os pais morressem. Que aconteceu em muitos casos. Então, não há campo sem fronteira. E não existe, todos somos filhos de Deus. Existem os filhos do diabo. Nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas Jesus, falando com aqueles sacerdotes, ele falou para ele: vosso pai é o diabo. Então, se você não estiver falando, não acredita em mim, então acredita em Jesus. Jesus falou. Então, vamos manter os limites. Às vezes a pessoa tem uma má notícia ou uma situação desagradável para falar, às vezes para a esposa, para o marido,
mas a gente não tem um critério. A pessoa chega, às vezes, estressado, chateado, nervoso, seja de algum lugar, do trabalho, da escola, aí você chega e joga aquela bomba em cima dele. Espero, né? Igual o rapaz que faleceu no serviço e todos que estavam com ele eram amigos dele. E agora? Como é que a gente vai dar notícia para a esposa dele? Apareceu lá, eu vou. Chegou e disse, bateu na porta e disse, fulano de tal mora aqui? A mulher disse, você mora. Ele saiu do serviço, um macacão assim, vermelho e tal, mas foi. O macacão caiu do prédio. A mulher nem se preocupou. E eles estavam juntos, dentro do macacão. É uma forma que ele encontrou de não ser aquela pancada. Aí a pessoa fica tentando analisar o que foi que aconteceu. O macacão caiu e ele estava dentro. Se o macacão caiu e ele estava dentro, morreu. Às vezes, dependendo da forma que você fala, se torna agressivo, desrespeitoso. Nem é a sua intenção, mas se torna desrespeitoso. Né? Quando o irmão Branham passou a usar peruca, tinha um motivo. O irmão Branham era careca. E na região dos Estados Unidos existe muita época fria, então às vezes aquela corrente de ar frio, quando batia na cabeça do irmão Branham, ele ficava rouco. Então ele passou a usar peruca para não ficar rouco. E ele brincou, disse, eu também vou comprar uma para mim. O irmão Branham teve que orar por ele. Ele desrespeitou o ofício. Uma vez o irmão Branham foi ler a Bíblia, ele pegou o óculos para ler. Na saída da igreja, o diácono disse, como é que pode o senhor, um homem, que prega cura divina, usar óculos? O irmão Branham disse, uma semana depois, nós fizemos o sepultamento dele. Então, devemos ter cuidado para não ultrapassar os limites. A gente erra, mas se a gente for com prudência, Jesus disse assim, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. São mais prudentes. Ele ainda disse assim, sejais prudentes como as serpentes. Já prestou atenção que se tem um animal que ele é prudente, é uma serpente. Se ela puder ficar parada, de modo para você não perceber, ela fica. Ela não sai correndo desesperada, ela fica paradinha para você não ver. Só que às vezes você invade o espaço dela, mesmo sem saber. Aí ela te pica para se defender. Não é porque ela quer te atacar, é para se defender. É uma serpente, mas ela é prudente. Por que não a gente não ser prudente quando a gente vai falar alguma coisa? A gente tentar pegar assim, como é que está o estado de espírito dele ou dela, para a gente não dar aquele choque térmico. Né? Ele está nervoso, ela está nervosa, ele está nervoso, então, vou ajeitar devagarinho, né? Fica menos impactante. E como eu disse, às vezes da forma que você fala, é uma brincadeira, mas da forma que você fala se torna uma ofensa, até uma falta de respeito. Guerra. Foi dito no encontro entre Rússia, Ucrânia, entre tantos países aí. É uma engrenagem que está rodando? É
cumprimento da palavra de Deus. Mas quando se diz assim, guerra em Israel, aí é coisa diferente. É ali que está o ponteiro de Deus se movendo. Eu acredito que desde 2016 houve muitos conflitos em Israel, mas não houve guerra. Agora o ministro Benjamin, alguma coisa, não diz, Israel está em guerra. E há outros países ameaçando, como já andaram bombardeando Israel, já levaram troco. Mas o ministro de Israel disse: não nos experimentem. Essas foram as palavras dele. Não nos experimentem, porque o dano será muito grande, o prejuízo será muito grande. E a Síria, os Hezbollah, tudo lá já andaram atacando Israel. A fronteira do país é só tanque de guerra. Então, nos Estados Unidos já enviou 2 porta-aviões que estão ao dispor de Israel. O maior porta-aviões do mundo está lá a favor de Israel. Um outro enorme também está lá. O que podemos chamar de uma esquadrilha de navios de guerra está lá à disposição de Israel. Se os países começarem a se mexer muito, os Estados Unidos também vai agir. Só que Deus não precisa disso. Deus disse que ia plantar Israel e ninguém atiraria de lá. Ninguém. E o que eles dizem é que eles querem varrer Israel do mapa. Na história bíblica, o homem que quis varrer os judeus do mapa morreu. Amã. O irmão Ganda disse que ele era descendente dos amalequitas, ele era descendente do rei Agag. Quando Saul deixou o rei Agag vivo, a esposa do rei Agag fugiu grávida. E ali ele era descendente. Foi o único que fugiu e ficou vivo. Por isso eles tinham tanto ódio dos judeus. Ele queria exterminar os judeus. E usou o poder do rei Assuero para isso. Só que Deus virou o quadro. Deus virou o quadro. Porque Deus age nas 2 extremidades. Ele fez a rainha desobedecer o rei e botou Esther como rainha. E Esther intercedeu. Coisa simples, um banquete, um almoço. Eu quero pedir algo, mas ela preparou o espírito de Assuero primeiro. Ela não foi com desrespeito, chegou lá e soltou uma pomba nos pés de Assuero. Não, olha. Amanhã, qual é o seu desejo? Diga que eu dou, até a metade do rei. Disse, não, eu só quero que o senhor venha amanhã, novamente, comer mais, um churrasquinho. Aí eu digo o meu desejo. Qual é o seu desejo? É que eu, pela minha vida, eu só quero minha vida. Quem é que está lhe ameaçando? Amã. Quer matar eu e meu povo. Ah, é? A forca que ele fez para Mardoqueu serviu para ele. Então o que esses países estão fazendo é preparar a corda do seu próprio pescoço. Porque quem julga Israel é Deus. Todas as vezes Israel errou, Deus levantou uma nação e puniu Israel. Depois ele levantava Israel para punir aquela nação. Pode ver. E sempre foi assim. Toda a história bíblica foi assim. Mas houve batalhas que houve tanta fé, tanta boa vontade, tanto respeito, preservando os limites, que Deus disse assim: pronto, vocês vão ficar quietinhos, vocês não vão fazer nada, porque essa peleja quem vai lutar sou eu. Josafá teve esse privilégio. Mais de 180 mil soldados,
mortos sem ter que levantar uma espada? Só Deus. Então mantenha os limites. Seja cauteloso, respeitoso. Ah, mas é só com o pastor que tem ofício? Não. Se você lembrar, eu disse que o Espírito Santo está em cada um de vocês. Então o Espírito Santo merece todo o seu respeito. Coloque Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E as demais coisas será acrescentada. Será acrescentada. O que você necessita? Ah, eu preciso disso. Coloque Deus em primeiro lugar e você vai ver que as coisas serão acrescentadas de acordo com suas necessidades. Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Deus gosta de provar seus filhos. Ele prova seus filhos. Então o relógio de Deus está se movendo bem rápido. Aí hoje, como eu disse, essa notícia que ninguém pode dizer se é verídica ou não, né? Como ele já está com 88 anos, então, foi o homem que mais viu milagres nesse mundo. Ele, no seu testemunho, quando ele veio aqui no Brasil, ele disse que na Índia lá ele procurou o caso mais ruim que ele encontrou. Foi um homem com seus olhos totalmente cegos, com aquela carne crescida no olho, sem enxergar nada, de tanto adorar o sol, ficou cego. Disse que aquilo era terrível. E o irmão Branham, diante de todas aquelas religiões, colocou aquele desafio: qual dessas religiões vai curar esse homem? Mas o Deus de William Branham curou. O Deus de William Branham curou. E o Deus de William Branham está em você. Você é o embaixador de Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus, tudo que é Deus, o irmão Branham diz, está atrás de você. É por isso que você tem que ter cuidado com o que fala. Tem que dizer. E quando você diz Deus te abençoe, pode acreditar, essa pessoa vai ser abençoada. A gente vê as coisas, às vezes falta de ensinamento, falta de experiência, às vezes nem é, às vezes falta do ensinamento, é falta de ouvir os ensinamentos. Às vezes as pessoas está com raiva, está nervoso, fala com as crianças, esse nojento, essa praga. Não diga isso. Não diga isso para um filho seu, não diga isso para um neto seu, não faça isso. As suas palavras têm poder. Lance bênção sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre pais, irmãos. Lance bênção. Não lance praga, maldição. Não faça isso. Tenha cuidado com o que você fala. Quando o Espírito Santo está em um homem, está em uma mulher, as suas palavras têm poder. A Bíblia diz que quando você impõe suas mãos sobre os enfermos, o enfermo será curado. Você só precisa ter fé nisso. Você não precisa fazer uma oração, mas apenas colocar a mão. Uma vez a gente veio do encontro, eu não lembro se era o encontro de Itabuna ou se era o encontro de Crateús, eu não lembro. O pastor Sandro entrou no ônibus, aqui o corredor do ônibus, e ele vinha pegando nas cadeiras, assim, pegando, e só que no meio do caminho a irmã Graça, a esposa do pastor Roberto, estava sentada, ele só passou e pôs a mão na cabeça dela e passou. Ela disse que estava com uma dor de cabeça tremenda. Nunca tinha sentido uma dor de cabeça daquela. Quando o pastor só pôs a mão nela, a dor de cabeça foi embora. E ele nem estava, né, com o objetivo de pôr a mão para curar ela. Mas a unção
do Espírito Santo está na pessoa todo o tempo. Amém. A Bíblia, eu não sei, eu não lembro, a Bíblia relata quanto tempo fazia que Eliseu estava morto. Mas fazia muito mais de 100 anos, até onde se sabe. Quando foi enterrar aquele soldado lá, houve um ataque, né? E eles, para fugir, pegaram o morto e pum, na cova lá de Eliseu. Quando o morto bateu lá, pulou vivo de novo. A unção do Espírito Santo ainda estava naqueles ossos. Amém, aleluia. Então, quando o Espírito Santo está em você, a unção dele está até nos ossos. Então, por que eu vivo nessa situação? Ó, o seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. A única pessoa que impede Deus agir é você. Sou eu. Ao ponto que foi estudado e foi dito que Jesus não está esperando. A noiva não está esperando Jesus vir. Jesus está esperando a noiva ficar pronta. E como eu disse, o relógio de Deus está girando. Está rápido. Está bem acelerado. Falta pouco tempo. Então não brinque não. Se tiver que consertar alguma coisa, conserte. Veja, faça uma análise da sua vida. E veja que tipo de crente você tem sido. Que tipo de cristão eu tenho sido. Vamos nos colocar na forma de Deus. Vamos começar a se desligar do mundo. O irmão Brana fala na mensagem final. Deixe o mundo de fora. Se solte de todo embaraço. Hoje a internet está cada dia pior. Se hoje é ruim, amanhã vai estar podre. E assim por diante. Eles não têm critério mais. Eles não têm mais limites. Eles não têm mais marcos, fronteiras. Mas você tem que ter limites e fronteiras. Respeite os limites, respeite as fronteiras, os marcos antigos. Não removam. Limites familiares. Não desrespeite isso. É um desrespeito você chegar na casa de alguém sem camisa, só de shortinho. Tem uns crentes aí que usam shortinho, né? Isso é vestimenta de cristão? É você que vai ter que dizer se é para você. Ficar sem camisa, as irmãs chegam, lá, receber minhas irmãs lá sem camisa. Isso é uma falta de respeito. Você concordaria sua mulher em receber um irmão só de sutiã? Ou sem sutiã? Você aceitaria isso? De bom grado? Não ficaria lógico na cara que era uma falta de pudor e de respeito? Por que um homem tem que se apresentar feito de fora? Eu acho isso extremamente errado. Está bem aí, seu Davi. Eu não permito mais ele andar em casa sem camisa. Tem 12 anos. O Levi ainda se releva porque tem 6. Muita coisa ele não entende. Mas seu Davi já. E assim por diante. Às vezes você chega na casa das pessoas, as meninas grandes, até já com formação de seio, só de calcinha. Você está pensando que os homens não veem isso não? Roupa ou curta demais, ou fina demais. Que às vezes é longa, mas é tão fina. Oi? O cabeça da casa, que é o homem, tem que ver isso. O que o pastor está dizendo aqui é que o cabeça da casa tem que ver isso. E se ele não tira a camisa, ele não vai permitir que o filho dele ou seja naquele Eu vejo assim, eu fico sem camisa.
Não está só eu, minha esposa. Cadê ela? Liga. Eu estou só. Não está só eu e ela, fico. Mas eu já me sinto desconfortável quando as crianças estão. Certo? Eu já me sinto desconfortável. Quanto mais se tiver visita, cara. Casa, um quarto, sem porta, só com cortina. Olha, a cabeça da casa deve prestar atenção nisso. Faça um esforço, compra uma porta. Às vezes também o marido tem filha, fêmea também, né? Exato. Não está sem camisa dentro de casa. Filha moça, rapazes, só de camisa, shortinho puro. E é disso para pior, né? Tem coisas piores. Não adianta nem estar comentando. Mas aí você passa a ver com a lente de Deus. Né? Às vezes você olha e não enxerga, aquilo ali, não vê, não sabe que roupa é, mas quando você bota o óculos, uma lente, te mostra direitinho. Tá. Agora eu já sei quem é. É o diabo que está fazendo isso. Né? Certas coisinhas a gente tem que começar a cortar, porque nós estamos nos últimos momentos. E Jesus está esperando só a gente se aprontar. Quando a gente tiver consciência de quem é de fato a noiva, e não fique pensando que todo mundo que está na igreja é noiva, não. A Bíblia diz que cada grupo tem 3 tipos de crente. O crente manufaturado, o crente incrédulo e o crente verdadeiro. As 10 virgens, a diferença das 10 virgens era a falta do azeite, a falta do Espírito Santo. Só isso. E não fico pensando vocês que é que a noiva vai ser arrebatada e as denominações vão morrer pelo nome. Não vão, não, irmão. Quem vai morrer pelo nome é quem crê no nome. As denominações não crê, não. Porque eles creem na Santíssima Trindade. E nós sabemos que a Santíssima Trindade é a marca da besta. Se eles estão marcados pela besta, eles não vão morrer pelo nome. Sabe quem é que vai morrer pelo nome? É quando eles virem pela televisão lá em Israel, 2 homens pregando. Aí, o arrebatamento se deu. Agora ele vai morrer pelo nome, porque ele crê no nome. Ele não tinha azeite para subir no arrebatamento. Não era eleito. Agora vai morrer pelo nome, mas é salvo. Porque a fé é perfeita. Ele tinha fé. É esse povo que vai morrer pelo nome. É quem crê no nome. Não fique pensando assim, as denominações vão morrer pelo nome. Vai não, ele não crê no nome. Pregue, batize em nome de Jesus Cristo para ver se eles creem. Não creem. Eles não creem. Uma vez um pastor disse, eu vou para o inferno, mas eu não me batizo em nome de Jesus. Eu disse, o senhor vai nele. Pode crer que o senhor vai. Se o senhor continuar com esse pensamento seu, pode escrever. Que é o senhor que está dizendo. É aquela velha questão. A pessoa vem e acusa o outro. O outro tu o dizes. Tudo que Jesus disse para Pilatos. Tu o dizes. Então, veja o que está acontecendo com as lentes de Deus. Chega em casa, bota a lente de Deus e começa a olhar o que está acontecendo na minha casa. O que está acontecendo na minha vida? O que está faltando eu colocar em ordem? Toda dona de casa sabe. Não importa quem tome conta da cozinha dela. Quando ela chegar, ela abre as portas do armário, ela já sabe que o prato está no lugar errado, o copo que não era aqui, era ali. Ela sabe organizar do jeito dela. A outra pessoa, por mais que tente, por mais boa vontade que tenha, não consegue. Ela chega logo no olhar,
Bota esse prato ali, o lugar daquele prato é ali. Essa panela é lá embaixo. Cadê a cuscuzeira? Ela diz até pro mapa. Onde é que está? Ela faz até o mapa. Está ali, lá no canto do armário, debaixo da cuscuzeira, assim, está lá. Deus também conhece a sua vida. Deus sabe tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa. Deus sabe. Só que Deus age com misericórdia, com graça, conosco. Se Jesus quisesse condenar a gente, Ele já tinha condenado. Mas Ele colocou a gente debaixo das suas misericórdias. A Bíblia diz em Efésios 12 que Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele fala assim: pelo seu muito amor com que nos amou. Deus ama você. Deus ama você. Ele está esperando você se ajeitar. Nenhum de nós vai subir no rato na condição que estamos. Nenhum. A gente vai ter que entrar na forma de Deus. Então nós temos que colocar a lente de Deus. Pega a mensagem do sinal, dê uma lida nela. Não faça só ler. Leia, medite, marque os parágrafos que te chamar a atenção e comece a colocar isso em prática. Você vai ver que aquela mensagem é o suficiente para te preparar para o rato. Uma Brana diz: solte, saia de todo embaraço. Não deixe nenhum pensamento ruim na sua mente. Se vier, expulse, jogue para fora. É isso que o Brana fala. Ele disse: ame uns aos outros. Não fale mal de ninguém. Ame uns aos outros, porque nós estamos juntos nisso. Quer dizer, nós somos iguais. Estamos na mesma altura. Não tem um melhor, um maior ou um menor. Todos somos filhos de Deus. Amém. Agora, não existe campos sem fronteiras. Toda fronteira é um limite. Quando você chega e tem uma cerca ali, é um limite. Por que ela foi colocada ali? Justamente que é para não passar. Aí a gente desobedece e passa, fala, pensa, não policia os pensamentos, porque todo pensamento procede do coração. Jesus disse assim: porque sobe do vosso coração tais pensamentos. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado, ele disse para aquele homem: levanta e anda. E os colegas dele fizeram todo o esforço possível, levaram ele até Jesus. Chegaram no culto, a multidão era tão grande que eles não tinham como se aproximar de Jesus. Aí um teve uma ideia: peraí, o que a gente fez até agora foi muito bom, mas ainda falta um pouco mais. Vamos ajudar esse companheiro, vamos subir mais um pouquinho o nosso nível. Aí nós chegamos exatamente onde está Jesus. Aí abriu o telhado e desceu. Quando Jesus olhou para aquele rapaz: filho, perdoados são os teus pecados. Jesus já começou a sentir o coração dos fariseus e dos escribas. Como ele pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus disse: por que tais pensamentos sobem dos vossos corações? Diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então, levanta e anda, porque só Deus podia fazer isso. Só Deus. Então, policie seus pensamentos, policie seus desejos, suas palavras. Seja atento a ouvir, tardio no falar. Dê tempo para você pensar naquela resposta. Você ouve e não tem a resposta na ponta da língua, não. Pense,
Às vezes a melhor resposta que você pode dar é não dizer nada, é ficar calado. Ah, quem cala consente. Tu dizes. Eu não vou falar para não te ofender. Porque se eu falar a verdade, vai te ofender. Como eu tenho limites, respeito o senhor, a senhora, eu não vou falar nada, eu vou ficar calado. Deus é meu juiz. Então você não tem necessidade de se preocupar com os problemas do irmão José. As falhas dele. As falhas dele, quem tem responsabilidade é Jesus Cristo. Os sacerdotes levaram Maria Madalena aos pés de Jesus para matá-la. Aquilo ali era o sacerdócio da lei. Tu podes e não podes. Era um concerto feito por condição. Se não fizeres, tudo bem. Se fizeres, tu vai morrer. Mas eles levaram lá para pegar Jesus numa falha e para matar ela. Porque se ele negasse a morte dela, ele estaria negando a lei de Moisés, que dizia que ele teria que ser apedrejado, que foi pego em ato de adultério. Se ele dissesse que era para matar, ele teria ter problema com César, ele teria que ter um julgamento. Jesus não ficou quietinho, não deu resposta. Mestre, não vai responder nada? Jesus foi mesmo no coração de cada um. Aquele que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Você não errou? Aí, foi bem na consciência de cada um, né? As pedrinhas, tá? Não posso condenar o irmão, porque eu também falho. Né? Também falho. Aí o que podia condenar? O único que tinha autoridade e vida para condenar, disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Por que eu tenho que condenar? Por que você tem que condenar? Se o Espírito Santo está em você, você é misericordioso igual a Deus. Seu filho não deixa de ser seu filho porque errou, porque ele desobedeceu você. Se você tiver que dar uma surra nele, você vai dar uma surra nele. Se ele é seu filho. Você dá uma surra de manhã e tá uma salmourazinha para ele dormir sossegado. Já tem pai que faz isso? Se fizer, vai preso. Até isso o diabo vai apertando para você ficar em dificuldade. Mas você deve corrigir seus filhos. Às vezes uma boa conversa, não é gritar, não é chegar e desabafar toda a insatisfação que você tem em cima daquela criança, daquele rapaz, daquela moça. Não, é conversar. Ei, vem cá, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo assim? Porque se você não der confiança para o seu filho, para a sua filha, ele nunca vai te contar nada. Ele conta para a coleguinha do colega, a coleguinha da rua. Porque se falar é condenado, apanha. Dê ouvido, escuta o que ele tem para dizer. Se você for amigo dele, se você for amigo dele ou dela, ela tem condição de chegar e falar a verdade para você. Aconteceu assim. Aquele rapaz piscou para mim e eu não gostei. Aí sua mãe vai dizer: não, meu filho, aquele rapaz não serve para você. Olhe para a vida dele, olhe por onde ele passou, veja o que ele fez, veja o que ele faz todo dia, veja se isso serve para você. Ah, mas ele é tão bonitinho. O pastor Gerard, eu acho que vocês lembram dele, disse que chegou uma moça no escritório, comentando para a gente, e esse rapaz já tinha se envolvido com várias moças na igreja. Era um conquistador. E a moça estava perdidamente apaixonada por ele.
contou a situação com o pastor Gélio, e o pastor Gélio disse: filha, eu não tenho resposta para isso. Ele veio aqui a coisa dele, ele foi no armário, assim, abriu, pegou um martelo e botou em cima do birô. Ela não contou duas vezes, ele não falou nada, só botou o martelo. Sabe o que ela fez? Pegou o martelo e quebrou o celular. Pá! Pronto. Foi a libertação dela. Ela estava envolvida com ele através do celular. Esse era o canal que estava sendo usado. Então, se Satanás está usando algum canal na sua vida, rebente com ele. Né? Crie um canal direto com Deus, que é a sua oração. Paulo disse: orar sem cessar. Mas como é que eu faço isso? Eu estou trabalhando, estou orando. Senhor, me abençoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Você não precisa falar uma palavra, mas o seu coração fala alto, em alta voz, e o Espírito Santo está ouvindo. Ele não precisa fazer assim: o quê? O que mesmo você disse? Não. Tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que você pensar, Ele está ouvindo. Se não estiver pensando, se não estiver falando, apenas uma lágrima rolando